Olá, turma do nono ano. Sejam bem-vindos para mais uma aula, de biologia, ainda continuando com o nosso assunto sobre biodiversidade, tá certo? Vamos hoje falar, a respeito de algumas dúvidas que foram mandadas para o professor a respeito do que é fauna, ok? A gente vai fazer um comentário. Nós temos aí uns exercícios para vocês. Inclusive, ficamos também de exercício comentado aí para vocês, deixado aí na última aula, não foi verdade? Então a gente vai trazer para vocês também nessa aula de hoje, a resolução dos nossos exercícios, as respostas. Então acompanhem comigo a nossa aula de hoje. Vamos lá. Atividade deixada e nós vamos relembrar quais foram as questões deixadas aí para que vocês pudessem me dar a resposta. Como ninguém enviou, para o professor esperou, que vocês mandassem, que o professor está deixando para vocês, o e-mail ou o número WhatsApp para que vocês possam entrar em contato com o professor e mandar as respostas, e tirar também as dúvidas. Ou o WhatsApp, do nosso grupo, o grupo do nono ano, mas ninguém mandou para o professor. Mas eu estou esperando que vocês tenham realmente colocado tudo num caderno direitinho, porque trata-se de assunto dado e assunto que será cobrado nas nossas avaliações. Então vamos lá, vamos relembrar quais foram as questões. Primeira questão, gente, a gente perguntou aí, de acordo com o texto, e os seus conhecimentos, para você definir, o que é biodiversidade, qual o conceito de biodiversidade. A segunda questão, o professor pediu para falar sobre a biodiversidade. Então, o que era correto afirmar sobre ela? Aí o professor deixou para vocês. Alternativa A, o tráfico de animais não prejudica a biodiversidade de um determinado local, visto que a reprodução ocorre com rapidez. B, a biodiversidade é um conjunto de espécies de animais de um determinado local, não incluindo a fauna, pois essa não é um organismo vivo. C, o desenvolvimento urbano e econômico não ocasionou nenhuma perda para a biodiversidade em âmbito mundial. Será? D, a biodiversidade é um conceito que abrange todas as formas de vida na natureza, incluindo as espécies animais, vegetais e micro-organismos. E a retirada de uma determinada espécie do seu habitat natural não altera a cadeia alimentar, pois outros animais poderão ocupar a sua função. Vamos aí. A terceira questão que o professor deixou para vocês, Vamos descer um pouquinho aqui a imagem para que a gente possa acompanhar a leitura com vocês. Determinados locais do planeta Terra abrigam maior biodiversidade. Nesse sentido, marque a alternativa que indica as regiões com maior diversidade de fauna e de flora. Por isso que a gente vai dar um reforço aí sobre fauna e flora daqui a pouquinho, depois das respostas dos nossos exercícios. Então, acompanhe comigo aí. A, florestas tropicais. B, oceanos. C, desertos. D, zonas polares. E, floresta temperada. O que é que vocês marcaram aí, gente? Vamos para a resposta correta daqui a pouquinho e a gente vai comentar sobre elas. Quarta questão da Universidade Federal do Piauí, para a gente responder aí, preservar a biodiversidade constitui uma das condições básicas para manter os ambientes sadios no nosso planeta. Essa afirmação refere-se a uma preocupação mundial, porque as espécies levaram milhões de anos para se desenvolverem e muitas delas podem desaparecer no mundo em poucas décadas se a poluição e o desmatamento indiscriminado, tiverem continuidade. Vamos continuar. B, regional, porque o desaparecimento de espécies de animais pode ser responsável por problemas alimentares e pelos aumentos de pragas.
pela ruptura da cadeia alimentar em algumas regiões do mundo. C. Apenas para os Estados Unidos e países da Europa, já que destruíram quase que totalmente suas florestas por terem desenvolvido seu setor industrial há muito tempo. D. Apenas para países e regiões que se organizaram politicamente em espaços áridos ou semiáridos, como a Namíbia e o Nordeste do Brasil, que dependem do pouco que resta de seus ecossistemas. É apenas para os países que utilizam uma tecnologia altamente desenvolvida, que precisam de organismos vivos como fonte original dos princípios ativos. Quinta questão. Sobre a biodiversidade brasileira, é incorreto, ok? Afirmar que a alternativa A, o Brasil detém a maior biodiversidade do planeta, abrigando 15% de todas as espécies conhecidas no mundo. B, o país é um dos principais alvos da biopirataria. Nós vamos falar sobre biopirataria numa próxima aula, hein, gente? Fato que contribui para a redução da biodiversidade nacional. Várias espécies de orquídeas, plantas, mamíferos, anfíbios, aves, répteis, entre outros organismos, podem ser encontrados no território brasileiro. D. A atividade econômica no Brasil não reduz a biodiversidade, visto que ela ocorre de forma sustentável, ou seja, não agride o meio ambiente. Vamos lá. A variedade de climas no Brasil proporciona adaptação de diferentes espécies de fauna e flora. Pessoal, precisamos comentar sobre essas questões, não é verdade? Então, vamos para as respostas, gente. Vamos para as respostas. Bom, a questão 1, vocês marcaram o quê? Marcaram que alternativa na 1? Bom, gente, nós não marcamos, nós respondemos. Então, nós temos aí a resposta sobre o conceito de biodiversidade. A biodiversidade pode ser definida como o conjunto de espécies da fauna, flora, micro-organismos e ecossistemas. Nós também vamos falar sobre ecossistemas de um determinado local. Portanto, ela é a variedade genética de organismos vivos, de espécies de animais e vegetais e de habitats, ecossistemas, entre outros elementos que constituem a vida, ok? Então, quem colocou aí no caderninho, na primeira questão, aí, o conceito de biodiversidade, está de parabéns! Muito bem. Quem não colocou, por gentileza, coloquem para poder estudar para a nossa avaliação. Continuando, vamos para a segunda, que é que vocês marcaram agora sim. Qual foi a alternativa? Então, quem marcou acertou. Muito bem. Por que acertou? E falar, tentar por resposta correta. Bom, primeiro, a alternativa A gente sabe que é falso, né? O tráfico de animais altera o equilíbrio da natureza, pois este ato interfere negativamente no ciclo de reprodução dos animais. Bom, outra alternativa falsa, a biodiversidade consiste da flora, micro-organismos e emas. C. Outra alternativa falsa, e as atividades econômicas afetam e ainda afetam, né, a biodiversidade do planeta, sendo o desmatamento um dos grandes vilões desse processo, pois vários animais morrem durante as queimadas ou perdem seu habitat natural. Então, verdadeiro, a biodiversidade engloba a variedade de espécies da fauna, flora, micro-organismos e ecossistemas de um determinado local, sendo, portanto, um conceito que inclui
todos os elementos que constituem a vida. Nós vimos aí na questão anterior, não é verdade? É falso também o a retirada de uma espécie de seu habitat natural irá alterar a cadeia alimentar, pois esse animal tem uma função específica nesse processo, não sendo substituível, ok? Então, segundo quem marcou a letra D, acertou. Vamos para a terceira questão. O que é que diz a terceira questão aí, gente? Quem marcou o quê? Qual foi a alternativa? Então, quem marcou a letra A, acertou! Muito bem, gente. Vamos ver por quê. Vamos comentar aí, ó. Escuta só. Por que a A é verdadeira? Por perceberem aí, ó, maior incidência de raio, por receberem maior incidência de raios solares, possuir água doce em abundância e clima estável, as florestas tropicais são locais mais propícios para a manutenção, adaptação e reprodução da vida. Então, a gente tem aí, ó, uma estimativa de 90% da biodiversidade mundial esteja nas florestas tropicais, ok? Então, não pode ser a B, ela é falsa, porque os oceanos apresentam uma grande variedade de espécies, porém, sua biodiversidade não é a maior do planeta. A C também é falsa, porque desertos possuem condições climáticas que não contribuem para a diversificação de espécies. É muito quente, gente, né? Então, porém, esses ambientes apresentam, né, diversidade biológica. D também é falso, porque as zonas polares são habitadas, né, por um número reduzido de espécies, pois as condições climáticas, temperaturas abaixo de zero, gente, dificultam a manutenção e diversificação biológica. É falso também, porque as florestas temperadas estão localizadas em regiões com latitudes médias. Essas áreas não apresentam, tá certo, muita variedade de espécies vegetais e animais, ou seja, de fauna e de flora. Vamos aí para a quarta questão. Quem marcou aí, ó, a alternativa A letra A, acertou, muito bem. Mas vamos comentar porque a A ela é verdadeira. A afirmativa enfatiza, tá? Enfatiza a importância de quê? Da preservação, gente, da biodiversidade em âmbito planetário. Olha só, preservar a biodiversidade constitui uma das condições básicas para manter os ambientes sadios no nosso planeta. As atividades humanas têm gerado uma redução drástica da biodiversidade, sendo que muitas espécies estão ameaçadas de extinção, consequência da intensificação das queimadas, dos desmatamentos, a atividade industrial que vem crescendo, entre outros fatores. Ok, gente? Então vamos lá. A B só pode ser falsa, porque a A é verdadeira. Falso porque a conservação da biodiversidade deve ocorrer em âmbito global, visto que os problemas não se restringem ao regional, tá certo? C, falso porque o processo de preservação ambiental também deve ocorrer nos países em desenvolvimento, tá? E também nos subdesenvolvidos, tá certo? D, falso também, a preservação da biodiversidade é uma global, não sendo restrita a determinadas regiões apenas do planeta. E é falso porque a biodiversidade deve ser preservada pelos países, né, com elevado desenvolvimento, principalmente desenvolvimento tecnológico. Porém, esse processo deve abranger também todas as nações do planeta, tá bom? E a quinta questão, quem marcou aí a incorreta? Qual é a alternativa incorreta? É a letra D, não é verdade?
que é a incorreta. Vamos ver por que a D ela é incorreta. Vamos primeiro aí, gente, analisar a A. A A ela é verdadeira porque, sim, o Brasil é o país de maior variedade de espécies de animais e de vegetais do planeta. Estima-se que em torno de 15% da biodiversidade mundial esteja aqui na Terra Brasilis, aqui no Brasil. Vamos para a B. A B também é verdadeira, porque a biopirataria é sim responsável pela retirada de várias espécies do território brasileiro, que, em razão da sua grande biodiversidade e dificuldade de fiscalização, é um dos principais alvos desses criminosos. Nós vamos falar, como eu falei, sobre a biopirataria, tá certo, na próxima aula. C, também é verdadeira porque o Brasil é o país que possui aí o maior número, né, catalogado de espécies de orquídeas, né? A nação também abriga, né, cerca de 530 espécies de mamíferos, centenas de anfíbios, entre outros animais. Vamos ver aí por que a D é a alternativa certa, que é a incorreta. Olha só, a atividade econômica no Brasil, né, é a principal responsável pela redução da biodiversidade, a expansão urbana e da agropecuária, o desmatamento, a construção de hidrelétricas e a industrialização provocam vários danos ambientais e atingem diretamente a biodiversidade brasileira, tá certo? E, por fim, a E, tá? Que também aí é verdadeira, ok? Vamos descer mais um pouquinho. Essa diferenciação climática no Brasil proporciona adaptação de diferentes espécies, além de proporcionar uma grande diversidade ecológica no território nacional, tá certo? Então, gente, aqui, ó, a gente tem que falar aqui para vocês aqui, ó, que a atividade econômica no Brasil é a principal responsável, né, pela redução da biodiversidade. A gente viu aí, gente, a gente viu, tá certo? Então, a gente não pode aí, né, considerar como verdadeiro, tá bom? Continuando, gente, nós vamos aí. Comentei com vocês, pedi a vocês para que vocês fizessem a pesquisa valendo nota sobre Mata Atlântica. Até agora, né, ninguém mandou para o professor esse trabalho pronto, ok? Então, a gente já falou para vocês o que devem ser feito e enviado para o colégio. É valendo nota, hein, gente? É valendo nota, ok? Continuando, vamos lá. A gente volta para a quinta questão, né, para a gente fazer aí um comentário a respeito da resposta da quinta questão, que seria a alternativa D. Olha só, ele pede a alternativa incorreta. Ele diz que a atividade econômica no Brasil não reduz a biodiversidade, visto que ela ocorre de forma sustentável, ou seja, não agride o meio ambiente, né? Então a gente sabe, né, que sim, que a atividade econômica no Brasil, ela é sim a principal responsável pela redução da biodiversidade, né? A expansão urbana, a agropecuária, o desmatamento, a construção de hidrelétricas, a industrialização, tudo isso, gente, provoca danos ambientais terríveis, né? Que atingem diretamente a biodiversidade brasileira. Por isso que a alternativa D, ela é falsa, tá certo? E aí a gente está comentando por que ela é falsa, tá bom? Então, novamente, gente, eu gostaria de reforçar para vocês aí que, em caso de dúvidas, tá, vocês podem mandar para o e-mail do professor, gutenbergsimões@gmail.com, ou mandar, né, para o nosso WhatsApp, o nosso privado, o 988675940. Ou também, gente, para o e-mail do colégio ou o WhatsApp do colégio. Então, o pessoal lá da secretaria, né, a nossa coordenação, vai mandar para a gente a dúvida de vocês, tá? Bom, como eu havia dito, né, alguns alunos mandaram para mim, né, querendo tirar aí mais
conhecimentos a respeito da fauna e da flora, né? Então surgiu aí como uma dúvida. Então vamos fazer alguns comentários a respeito, né, da fauna e flora, tá? Fauna e flora são termos utilizados normalmente para descrever, respectivamente, né, a fauna, né, o conjunto de animais, e flora, as plantas de uma região, tá certo? Então é muito comum a gente ouvir falar a respeito da fauna e da flora de uma região e sobre a importância, né, da manutenção para que haja um equilíbrio no meio ambiente. Entretanto, você sabe o que significa cada um desses conceitos e se eles, né, apresentam mais de um significado? Vamos lá, vamos tirar essas dúvidas? Então acompanha comigo aí na aula. Bom, quando a gente fala de fauna, tá, a gente vai se referir, né, a todos os animais, não é verdade? Existentes em uma determinada região. Como, por exemplo, podemos citar a fauna do Pantanal, que, segundo o Ministério do Meio Ambiente, né, a gente tem aí cerca de 263 espécies de peixe, 113 de répteis 41, né, de anfíbios, 463 aves e 132 espécies de mamíferos, ok? E segundo ainda aí, ó, a mesma fonte, existem 1.032, né, 1.032 espécies de borboletas, né? Lindíssimo. Então, prosseguindo, a gente traz para você também aí, ó, cada animal é adaptado para viver em uma determinada região. Sendo assim, a fauna do Pantanal não é a mesma encontrada, por exemplo, na floresta amazônica, ok? Isso aí é um exemplo. Em face dessa particularidade, né, destruir os habitats e ou poluí-los vai causar o quê? Sérios danos, né, aos animais dessa região, podendo até mesmo levar o quê? Algumas espécies de animais à extinção, né, que é o nosso medo, é o que a gente tenta realmente evitar, para que futuras gerações, não é, possam conhecer belíssimos animais, tá? E não causar aí um desequilíbrio, tá certo? Todo animal ele é importante naquele seu ecossistema, tá bom? Então, vamos lá, gente, vamos seguir aí. E ainda mais um bioma tão importante, né, como a floresta amazônica, o Pantanal, a gente tem mais é que preservar. Então, o termo fauna, olha, isso aí pouca gente sabe, mas a gente precisa realmente trazer essas informações para vocês. O termo fauna também é usado para designar um grupo de organismos que viveu em uma determinada época geológica. Um bom exemplo, tá certo, é a fauna de Burgess Shale, que foi descoberta nas montanhas rochosas canadenses por Charles Doolittle, ok? Walcott, em 1909. O folheto Burgess, tá, continha diferentes fósseis. O que são fósseis? Né? Eles representam restos de ossos, dentes, tecidos orgânicos ou vestígios de pegadas, fezes, caules petrificadas, né, conservados de seres, animais e vegetais que viveram no passado, há mais de 10 mil anos, anterior à época holocênica, no período neogeno, na Cenozoica, na era Cenozoica. Então, isso aí, gente, são que a gente vai catalogar aí, né, e chamar de fósseis, ok? De animais invertebrados e ricos em detalhes de partes moles desses organismos. Então, esses fósseis, gente, marcam a grande explosão cambriana, ok? Então, isso é só a nível de curiosidade, né? Que esses animais que viveram também, tá, há mais de 10 mil anos atrás, eles também, tá certo, nessa época geológica, eles também faziam parte da fauna,
Ok? Continuando. Quando falamos de flora, tá certo? Por sua vez, normalmente a gente está se referindo ao quê? Ao grupo de plantas de uma determinada. Muito bem. Vamos citar aí também a flora do, por exemplo, né, que segundo o Ministério do Meio Ambiente, é formada por quase 2.000 espécies de plantas. Olha que maravilha, né? O nosso território brasileiro. Então, esse bioma, como é importante o Pantanal. A destruição da flora provoca diversos danos ambientais, uma vez que as plantas estão relacionadas entre outras funções, tá certo? Como, por exemplo, o regime de chuvas, com a manutenção do solo, né? E com a garantia de um ambiente saudável para a sobrevivência de várias espécies. Portanto, ao retirar, por exemplo, aí a cobertura vegetal de uma área, a gente está afetando diretamente a fauna, tá certo? Daquela região, ok? Vai desencadear o que a gente chamou e que a gente falou várias vezes e que todos os cientistas dizem de desequilíbrio ecológico, ok? Continuando, gente, o termo flora possui ainda outras aplicações, sendo usado aí para designar, por exemplo, o conjunto de micro-organismos encontrados em nosso corpo. Por exemplo, a flora intestinal, ok? Que é composta por diferentes bactérias que vivem no nosso intestino, ok? Isso é um exemplo dessa aplicação. Além de ser usado para dar o nome ao conjunto de plantas de uma região e para o conjunto de micro-organismos encontrado no nosso corpo, o termo flora, gente, é usado para dar nome às obras que possuem como objetivo descrever as espécies vegetais de um local. Aí, ó, a fauna, a flora brasiliensis, tá certo? Por exemplo, é uma obra que descreve mais de 22.667 espécies de vegetais. Olha só, 22.667 espécies de vegetais a gente encontra aí, né? Encontra nessa obra, tá certo? Flora brasiliensis, tá bom? Quem quiser fazer uma pesquisa aí, né? É interessante, vai encontrar aí nas redes, tá na internet, sobre essa obra. É interessante vocês darem uma olhada nesse catálogo tão importante para a nossa flora, a flora do Brasil, ok? Bom, gente, nós vamos aí trazer para vocês um exercício, ok? Bons estudos, copiem no caderno, tá certo? Para que a gente possa trazer para vocês posteriormente as respostas, tá bom? Então, vamos lá, vamos às questões, tá bom? Vamos vê-las. Primeiro aí, ó. Quando a gente fala, né, da flora de uma região, a gente está se referindo ao quê, gente? Vamos ver as alternativas aí. A, conjunto de animais de uma área. B, conjunto de vertebrados de uma área. C, conjunto de plantas de uma área. D, conjunto de protozoários de uma área. E, conjunto de invertebrados de uma área. Ok? Copiem aí no caderno para que vocês possam fazer essa pesquisa e a gente trazer a resposta para vocês. Segunda questão, o termo flora é bastante conhecido, né, de todos e refere-se à diversidade vegetal. Sobre o tema, marque a alternativa incorreta, ok, gente? Vamos ver aí. A flora é afetada por fatores como temperatura e regime de chuvas. B, quando observamos a flora do Brasil, percebemos que as mesmas espécies ocorrem em todo o território nacional. E as endêmicas? C. A flora do Brasil apresenta uma grande quantidade de espécies endêmicas. D.
algumas espécie endêmica que a gente só encontra naquela região, tá? D, algumas espécies da flora brasileira não são encontradas em lugar nenhum no mundo. E, a flora de uma região apresenta adaptações para sobreviver em uma área, como é o caso do cacto, né, que armazena água, tá bom? Então, marque aí a alternativa incorreta. Vamos lá. Prosseguindo, vamos ter a terceira questão. Acompanhem comigo aí para vocês copiarem no caderno. Quando falamos em flora, normalmente estamos referindo-nos à diversidade de plantas de uma área. Entretanto, o termo flora pode ser usado em outros casos, como para se referir... A gente comentou agora há pouco, não foi? Vamos ver. A, ao conjunto de animais aquáticos de uma região. B, ao conjunto de obras que descrevem protozoários de uma região. C, ao conjunto de micro-organismos encontrados no nosso corpo. D, ao conjunto de espécies de animais endêmicas de uma área. E, ao conjunto de organismos invasores de uma área. Quarta questão. O termo flora pode ser utilizado em diferentes casos. Analise as informações abaixo e marque aquela que não indica um uso correto para esse termo, ok? Vamos ver as alternativas. A. O termo flora é usado para nomear obras que descrevem plantas de uma área. B. O termo flora é utilizado para indicar a diversidade vegetal de uma área. C. O termo flora é usado para indicar o conjunto de micro-organismos em nosso corpo. D. O termo flora é usado para indicar a diversidade de animais em uma área. Ok? Bom, gente, copinha aí no caderno para que a gente possa trazer as respostas para vocês, tá bom? Dá uma pausazinha, copia no caderno, façam e depois observem aí a resposta do professor para ver se vocês acertaram, tá bom? Dá uma pausazinha aí, gente, respondam e depois soltem aí o vídeo para ver se vocês acertaram, tá bom? Então vou continuar porque eu sei que vocês deram aí essa pausazinha para copiar no caderno e responderem. Mas o professor vai dar sequência, tá bom? Vamos comentar aí as respostas. Vamos lá. Acompanha aí com o professor. Vamos comentá-las. A questão 1, gente. A alternativa correta é a C. Quem marcou a C? Muito bem, acertou. Por quê? Flora é o conjunto de plantas de uma região, tá bom? Questão 2. Marcaram o quê? Muito bem, marcaram a alternativa B. Porque a flora do Brasil ela é bastante rica, é possível observar diferentes espécies ao longo do território, sendo algumas delas exclusivas, né, de uma determinada região, o que a gente chama de endêmica, né? Então, quem marcou a B, muito bem, acertou. Vamos prosseguir. Vamos para a terceira questão. Marcaram o quê? Na terceira? Muito bem. Quem marcou a alternativa C, acertou. Muito bem. Por quê? O termo flora é usado também para indicar o conjunto de micro-organismos presentes em nosso corpo. Nós citamos aí um exemplo agora há pouco, a flora intestinal, ok? Vamos para a quarta. Marcaram o que na quarta questão? Marcaram a alternativa D. Muito bem, para quem marcou a alternativa D. Por que, gente, vocês marcaram a D? Marcaram a D porque o termo adequado para indicar a diversidade animal é fauna, não flora. Não é verdade? Então, muito bem, gente. Quem fez aí, quem acertou aí as questões, meus parabéns. Espero aí que tenham dado uma pausazinha, tenham copiado no caderno
Quem não fez isso vai ter que fazer agora e já coloca aí a alternativa certa. Mas agora eu não vou deixar a resposta, mas vou deixar para vocês aí um desafio. Vamos ao nosso desafio de hoje, ok? Nosso desafio de hoje. Muito bem, gente. Atividade desafiadora. Quero que vocês façam aí em casa, tá certo? E mande para mim as respostas. Eu só vou dar as respostas para vocês se vocês mandarem para mim as respostas individualmente para que eu possa comentar com vocês, tá certo? Porque não adianta eu estar só fazendo e dando mastigadinho para vocês, né? Como muitas aves fazem, tipo o pinguim, né, que já traz ali, né, para alimentar seus filhotes e outras aves. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, esse eu vou cobrar de vocês, eu vou querer ver se realmente a galera está participando da aula de biologia. Vamos lá, nono ano, vamos participar. São videoaulas, mas dá para vocês participarem. Vamos lá, primeira questão, gente. Olha só, o termo bioma pode ser conceituado como? Temos aí exercícios, né, com questões bastante parecidas. Por isso que eu estou deixando para vocês responderem e eu não vou dar a resposta. Eu vou só dar a resposta depois que eu tiver o nome de vocês, os exercícios, para poder comentar quem acertou, quem errou, por que errou, e quem acertou, por que acertou. Enfim, eu quero comentar com vocês, tá? Eu quero a participação aí da galera. Vamos lá. Vamos falar aí das alternativas. Bom, a gente está se referindo aí, tá, ao conceito de bioma, ok? O conjunto formado por seres bióticos e abióticos, ou seja, aqueles que têm vida e aqueles que não têm, né, que fazem parte, né, de toda uma cadeia, tá? Que integram entre si, que um vai depender do outro, tá certo? Formando um sistema equilibrado. O agregado de seres vivos que dependem um dos outros para sobreviver é dividido em produtores, consumidores, decompositores. Nós vamos, inclusive, estudar sobre isso também, hein, gente? C. O conjunto composto de todos os seres vivos do planeta, exceto as plantas e as algas, que formam a flora. D. O conjunto de vida vegetal e animal presentes em um ambiente que possui condições naturais parecidas e que, historicamente, foi influenciado pelo mesmo processo de formação. É a camada do planeta Terra que abriga a vida, abrange parte da litosfera e hidrosfera e da atmosfera. Pesquisem, marquem e eu quero a resposta para ver quem realmente é bom em biologia. Vamos lá, gente. Vamos para a segunda questão. Segunda questão desafiadora aí de vocês. Os principais biomas brasileiros. Não. Nós não vimos, não. Está aí na aula anterior de vocês. Os principais biomas brasileiros são... Vamos lá. Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas, Caatinga e Pantanal, né? Aí depois vem a B, Mata de Galéria. Não, desculpa, vamos lá. B, Mata de Galeria, Cerrado, Amazônia, Pantanal e Gaipó. É porque assim, tem questão que o professor olha que, sinceramente. C. Biomas costeiros, campos, pampas, pradarias e Mata Atlântica. D. Manguezal, pradarias, Amazônia, Caatinga, Cerrado e Campo Sujo. E. Mata de várzea, mata de cocais, mata de calcárias, Pantanal e Cerrado. Bom, eu acho que está na cara essa questão, né? Mas vocês vão responder e eu vou comentar na próxima aula. Continuation. Terceira questão para vocês. Vamos lá.
Vamos trazer aí da Unesp, lá de 2014, antiga essa questão, olha aí, ó. Mata de terra firme, mata de várzea e gaipó são formações vegetais típicas desse bioma. Em razão do processo de uso e ocupação do território brasileiro e das ações dirigidas à preservação dos recursos naturais realizadas nas últimas décadas, este bioma constitui-se também naquele que guarda as maiores extensões de floresta nativa do Brasil, e ainda que seu desmatamento não tenha sido completamente cessado. O texto refere-se ao bioma. Bom, gente, alternativa A, Cerrado; B, Mata Atlântica; C, Pampa; D, Caatinga; E, Amazônico. Ok? Pesquisem e marquem a alternativa correta. Quarta questão, vamos vê-la. O clima que caracteriza o Cerrado é o que, gente? Vamos ver. A, clima equatorial; B, clima tropical de altitude; C, tropical continental; D, tropical úmido; C, aliás, eu botei C novamente, mas é subtropical, ok? Então, A, equatorial; B, clima tropical de altitude; C, tropical continental; D, tropical úmido; E, subtropical, ok? Marque a alternativa correta. Quinta questão, vamos ver a quinta questão. A vegetação dos pampas é composta principalmente por... Vamos ver aqui, ó. A, árvores de grande porte. B, árvores de pequeno porte. C, plantas xerófitas. D, gramíneas. E, plantas higrófilas. Ok? Marquem a alternativa. Façam a pesquisa antes de marcar e errar a questão, ok? Quero que vocês deem show nessas respostas. Sexta questão. A Mata Atlântica é um importante bioma brasileiro que, em virtude da intensa exploração, praticamente não existe mais. Esse bioma enquadra-se em que tipo de bioma mundial? Vamos ver aí as alternativas, ok? Vamos vê-las. A, savanas. B, floresta equatorial. C, campos. D, deserto. E, floresta tropical. Ok, gente? Gostaria que vocês realmente fizessem aí para que eu possa trazer as respostas para vocês na próxima aula. Eu já trouxe aí até, ó, já está prontinha até para comentar com vocês, mas eu só vou comentar quando vocês mandarem para mim aí o nome de vocês e as respostas, para que eu possa ver que vocês estejam participando das nossas aulas. Então, deixa eu me despedir de vocês. Por hoje é só, tá? Bons exercícios aí para vocês, boa pesquisa e muita saudade. Mais uma vez, eu sempre digo isso para vocês. E breve estaremos todos juntos, tá bom? Falem aí com o professor, gente. Eu estou me sentindo aí esquecido por vocês, tá bom? Comentem, façam alguma coisa aí e vamos fazer aí uma aula, tá? Que a gente possa trazer aí bastante participação e possa trazer aí, tá certo? Comentários e se tornar até uma aula mais dinâmica. Isso é tão bom para a gente, gente. Então vamos lá, tá certo? Um abraço para todos, me despeço de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser, tá bom? Tchau, pessoal!